Eu tenho alergia à penicilina e soube que as vacinas têm antibióticos para poder conservá-las. Estou com medo de tomar por causa disso. Olha, eu acho que é um medo bem fundado, eu acho que você realmente tem bastante razão em ficar com medo de desenvolver uma reação colateral a alguma vacina, porque realmente há algumas vacinas que têm antibióticos na composição. Mas nenhuma vacina usa penicilina na sua composição para a conservação dela, tá? Isso é importante a gente deixar claro. O que a gente pode ter em termos de antibióticos é justamente a gentamicina, que é um antibiótico que é bastante utilizado nas vacinas, a neomicina, a streptomicina, a polimixina B e algumas vacinas têm tetraciclinas, mas penicilina não tem. E esses compostos não dão reação cruzada com a penicilina, porque pode ser também que às vezes o paciente tenha uma reação cruzada a um outro antibiótico e esse antibiótico seja utilizado na vacina. Por exemplo, as cefalosporinas, a cefalexina, ela pode dar reação cruzada justamente pela interação da cadeia lateral da penicilina. A cadeia lateral da penicilina ela é muito semelhante à cefalosporina. Então pode haver reação cruzada, mas todas as, por assim dizer, os antibióticos que são utilizados nas vacinas para manter a conservação dessas vacinas não tem penicilina. Agora, é lógico que você precisa conversar com o seu médico, você não pode fazer a aplicação da vacina sem a orientação do seu médico, até porque a medicina é uma caixinha de surpresas. Então, a gente não sabe realmente se você pode desenvolver a reação colateral a um desses antibióticos que estão contidos na vacina ou algum componente, como o polisorbato, como a própria gelatina da vacina, né? E outros tipos de componentes também que, de certa forma, possam causar reações em você, tá bom? Então é importante, nessa dúvida, conversar com o seu médico e pedir para que ele te encaminhe para um centro de imunizações especial. E esse centro de imunizações especial, ele, de certa forma, ele pode aplicar a vacina em você por provocação e provocando a vacina para que você tenha um máximo de segurança e, consequentemente, um mínimo de risco com reações anafiláticas, com reações graves, alérgicas à vacina, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Uma outra pergunta aqui interessante, eu tive reação à vacina da Covid. Será que sou alérgico ao vírus? Olha, a maioria dos casos de pacientes que estão tendo reações colaterais à vacina da Covid, primeiro tem que entender que tipo de vacina você utilizou, né? Mas a maioria dos casos de pacientes que está desenvolvendo a reação colateral à vacina da Covid não é pela vacina em si, mas sim pelo veículo da vacina, pelos conservantes da vacina e pelos seus veículos, não pelo vírus em si, entendeu? Nem pela tecnologia utilizada para fazer com que você, então, reaja imunologicamente, por assim dizer, né? Eu vou tentar explicar isso melhor. Então, existem alguns componentes, como o próprio polissorbato, o propianoglicol, a gelatina que tem na vacina do Covid, que podem ser os responsáveis pela reação. Então, tanto o polissorbato quanto o propianoglicol, quanto a gelatina, podem ser a causa disso e, consequentemente, é importante o médico ele analisar essa situação e tentar ver vacinas que não tenham componentes semelhantes a esse. Ou até fazer um teste, né? O teste chamado teste de provocação para saber, então, se você desenvolveria reação ou não. Agora, existe uma vacina em específico de nanotecnologia, que é a vacina que usa a tecnologia do RNA mensageiro, e essa nanotecnologia ela pode sim desenvolver anafilaxias. É muito raro isso acontecer, mas ela tem um índice de complicações um pouco maior do que as outras, porque ela pode ativar o chamado sistema complemento. Ela pode fazer uma reação anafilática ativando o sistema complemento. Então, as vacinas de RNA mensageiro, elas podem sim desenvolver algumas reações colaterais, muito raramente, mas com um índice maior do que as outras vacinas, tá bom? Então é importante você levar em consideração essa situação. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu comecei com uma alergia muito forte a látex e agora estou com alergia à mandioca. Será que existe relação? É uma pergunta bem interessante essa sua, né? Relação, existe a possibilidade sim de relação, tá?
Até porque, deixa eu pensar aqui. Aqui tudo é ao vivo, pessoal. Eu vou lendo aqui e a gente vai tirando da mente aqui. Até porque é o seguinte, vamos lá. Existem componentes semelhantes, né, do látex com a mandioca, assim como do látex com o kiwi, do látex com a banana. Só que você nunca desenvolveu alergia à mandioca, né? Não é isso que aconteceu? Você primeiro desenvolveu alergia ao látex, mas nunca desenvolveu alergia à mandioca. Eu estou tentando fazer uma correlação aqui. Existe também os chamados alérgenos primários ou alérgenos sensibilizantes, tá? Alérgenos sensibilizantes e os alérgenos não sensibilizantes. Muitas das vezes, você, para desenvolver alergia a uma determinada substância, você precisa primeiro se sensibilizar com os chamados alérgenos sensibilizantes de outro alimento. Então, por exemplo, nesse caso, ou de outra substância. Nesse caso, você provavelmente se sensibilizou com o alérgeno primário, sensibilizante, sensitizing, que a gente fala isso em inglês, né? Não sensitizing. Então, você se sensibilizou a esse alérgeno do látex, sensibilizante, e você nunca tinha desenvolvido alergia à mandioca, mas essa sensibilização prévia, ela foi suficiente para que você, então, desenvolvesse alergia à mandioca, uma reação cruzada através de dois tipos de alérgenos. Aquele que deflagra a sensibilização e aquele, então, que faz com que você tenha, então, a doença em atividade. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu, tá? Essa reação cruzada e, consequentemente, que fez com que você desenvolvesse alergia à mandioca, tá bom? Isso acontece muito também, isso é muito estudado com pólen e maçã. Muitas das vezes o paciente não é alérgico à maçã, mas vai morar numa região dos Estados Unidos, isso é muito comum nos Estados Unidos, eles estudam muito pólen para os Estados Unidos. Você tem a chamada febre do feno, a hay fever, que ela está muito relacionada ao pólen. Então, você acaba se sensibilizando ao pólen e a maçã que você sempre comia, você acaba também se sensibilizando a ela, não só sensibilizando, desenvolvendo alergia a ela, porque isso faz com que haja uma reação cruzada entre o componente do pólen e também o componente da maçã. Eu estou tentando lembrar aqui o componente do pólen, é porque tanto nome para gravar, né, pessoal? E aqui é ao vivo, então eu não tenho slide aqui para me ajudar, entendeu? Nada. Eu tiro tudo da minha cabeça. Estou tentando lembrar. Eu me lembro que do látex é o HEVB, agora da maçã, acho que é MAN, alguma coisa, MAN, B, alguma coisa, do pólen, não esqueci. Mas é para vocês entenderem, então, mais ou menos como é que funciona, tá bom? Sensibilização prévia, para depois você desenvolver, então, alergia a uma outra substância, a um outro alimento, no caso, pólen e maçã, e no caso, látex, mandioca, kiwi, banana, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.